Você já parou para pensar no poder que uma única professora pode ter para transformar a vida de dezenas de jovens marcados pela violência? Essa história real mostra como Erin Gruwell desafiou as expectativas e, com uma atitude simples, mas revolucionária, conseguiu despertar esperança em um grupo de estudantes desacreditados. Prepare-se para conhecer uma trajetória que prova que a educação pode salvar vidas. O que acontece quando um grupo de jovens marginalizados e desacreditados encontra uma professora que acredita neles contra todas as probabilidades. Essa é a verdadeira história dos Escritores da Liberdade, um grupo de estudantes da Wilson High School, em Long Beach, Califórnia, que superou a violência, o preconceito e a desesperança por meio do poder da escrita. O filme Escritores da Liberdade, de 2007, estrelado por Hilary Swank, trouxe essa história emocionante para o grande público, mas os eventos reais foram ainda mais impactantes. Aqui está a jornada completa de Erin Gruwell e seus alunos. Uma batalha contra um sistema falho, contra a violência das ruas e contra a crença de que alguns jovens estão simplesmente destinados ao fracasso. Nos anos 90, a violência de gangues estava no auge nos Estados Unidos. A cidade de Long Beach, na Califórnia, era um dos epicentros desse conflito. A Wilson High School, onde Erin Gruwell começou a lecionar em 1994, refletia essa realidade sombria. Seus corredores eram marcados pela divisão racial e pela presença de alunos que, fora da escola, pertenciam a grupos criminosos rivais. Os professores, exaustos e desiludidos, acreditavam que a maioria daqueles jovens jamais se formaria. Alguns alunos carregavam traumas inimagináveis, familiares assassinados, amigos mortos por balas perdidas, pais ausentes ou viciados em drogas. A violência não ficava restrita às ruas. Muitas vezes invadia a escola em forma de brigas, ameaças e agressões verbais. O ambiente era carregado de tensão, e o medo era uma constante para muitos estudantes. Havia uma segregação não oficial. Latinos, afro-americanos, asiáticos e brancos pobres se agrupavam entre si, cada grupo desconfiando dos demais. Erin, uma professora branca e jovem, cheia de energia e ideias inovadoras, não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. Sua sala de aula era composta por alunos que cresceram em meio à violência, vendo amigos e familiares serem assassinados, presos ou perderem-se para as drogas. O trauma os tornava resistentes a qualquer tentativa de aproximação, e a escola, para eles, era apenas um local onde deveriam cumprir tempo obrigatório. Desde o primeiro dia de aula ficou claro que Erin teria dificuldades. Sua turma era composta por estudantes que não tinham o menor interesse na escola. Muitos simplesmente ignoravam sua presença, enquanto outros faziam questão de testar sua paciência com comentários sarcásticos e atitudes desafiadoras. Os alunos vinham de diferentes comunidades, latinos, afro-americanos, asiáticos e um pequeno grupo de brancos pobres. No mundo deles, confiar em alguém de fora era impossível. Erin era vista como mais uma professora que logo desistiria, assim como tantos antes dela. Alguns alunos entravam na sala com olhares desconfiados. Outros sentavam-se ao fundo, de braços cruzados, claramente desafiando Erin a tentar ensiná-los algo relevante. A hostilidade inicial era evidente. Durante uma das primeiras aulas, um aluno atirou um livro no chão com força, dizendo: "Isso aqui é perda de tempo." O clima ficou tenso, e Erin percebeu que o desafio seria maior do que imaginava. Gangues rivais evitavam contato visual, mantendo-se afastadas. As discussões facilmente se transformavam em brigas. Muitos alunos sequer traziam material escolar. Afinal, para que perder tempo estudando se o futuro deles parecia já estar determinado? O desinteresse não vinha de preguiça, mas de uma sensação de impotência. O sistema lhes dizia, direta ou indiretamente, que eram casos perdidos. Erin percebeu que, antes de ensinar qualquer conteúdo acadêmico, precisaria construir pontes de confiança. Ela começou a fazer perguntas simples, mostrando interesse genuíno pelas histórias de cada um. Ainda assim, a resistência permanecia. Foi necessário tempo, persistência e empatia para que a professora conquistasse o respeito daquela turma desacreditada. O momento que mudou tudo aconteceu quando Erin encontrou um desenho racista em sua sala. Um aluno havia feito uma caricatura ofensiva de outro, reforçando a rivalidade entre os grupos. Em vez de simplesmente repreender o autor, Erin decidiu usar o episódio para ensinar uma lição maior. Ela pegou o desenho e o comparou com a propaganda nazista usada contra os judeus antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Os alunos ficaram perplexos. A maioria nunca havia ouvido falar do Holocausto. Foi então que Erin teve uma ideia: mostrar a eles a história de Anne Frank, a jovem judia que escreveu um diário enquanto se escondia dos nazistas. Se Anne conseguira transformar sua dor em palavras, talvez esses alunos também pudessem encontrar alívio na escrita. Ao assistir às imagens do Holocausto, a sala mergulhou em um silêncio sepulcral. Rostos antes indiferentes mostravam choque, tristeza e incredulidade.
Muitos alunos perceberam pela primeira vez as consequências extremas do ódio e do preconceito, algo que vivenciavam diariamente em suas comunidades. O impacto foi tão grande que, ao final da aula, vários estudantes se aproximaram de Erin para saber mais sobre a história de Anne Frank e sobre como o mundo permitiu que tamanha tragédia ocorresse. Para incentivar os alunos, Erin propôs um desafio. Cada um deveria manter um diário pessoal, onde poderiam escrever livremente sobre suas vidas, seus medos, seus sonhos. Ela prometeu que não leria nada sem permissão. O objetivo era apenas expressar o que sentiam. A princípio, muitos hesitaram, mas pouco a pouco começaram a se abrir. Os relatos eram brutais. Um aluno descreveu como viu seu melhor amigo ser assassinado na sua frente. Uma garota escreveu sobre os abusos que sofria em casa, sem saber a quem recorrer. Outro aluno contou como sua maior preocupação não era tirar boas notas, mas simplesmente sobreviver ao dia seguinte. O simples ato de escrever começou a transformar a turma. Pela primeira vez, esses jovens perceberam que não estavam sozinhos. Em uma reunião tensa com a administração da escola, Erin enfrentou críticas diretas sobre seus métodos. Um dos diretores questionou: por que gastar tantos recursos com esses alunos? Erin, firme, respondeu: porque eles merecem uma chance de aprender tanto quanto qualquer outro estudante. A atmosfera da sala ficou pesada, mas sua determinação permaneceu inabalável. Em outro momento desafiador, durante uma reunião de professores, um colega, visivelmente irritado, disse: você está dando falsas esperanças a esses jovens. Eles não têm futuro. Erin respirou fundo e respondeu: eu prefiro dar esperança a deixá-los acreditar que são casos perdidos. Essa troca acalorada ilustrou o ceticismo que ela enfrentava diariamente, mas também evidenciou sua convicção inabalável. Apesar do progresso dentro da sala de aula, Erin enfrentava a resistência da própria escola. Seus métodos não eram convencionais, e muitos professores e administradores a criticavam por dar atenção demais a alunos problemáticos. A escola se recusava a fornecer livros novos para sua turma, alegando que aqueles estudantes eram incapazes de cuidar do material. Frustrada, Erin começou a trabalhar em 3 empregos diferentes para conseguir dinheiro e comprar livros para seus alunos. Ela também organizou visitas a museus sobre o Holocausto e convidou sobreviventes para falarem com seus estudantes. Em um dos momentos mais emocionantes, a turma conheceu Miep Gies, a mulher que ajudou Anne Frank a se esconder. Miep disse aos alunos: eu não sou heroína, eu apenas fiz o que era certo. Aquelas palavras tiveram um impacto profundo. Pela primeira vez, os alunos começaram a se ver como protagonistas de suas próprias histórias. Com o tempo, a turma de Erin se tornou uma verdadeira família. As divisões entre gangues e etnias começaram a desaparecer. Eles perceberam que tinham muito mais em comum do que imaginavam. Inspirados pelo poder de suas histórias, decidiram publicar seus diários em um livro intitulado The Freedom Writer's Diary, o Diário dos Escritores da Liberdade. O livro se tornou um sucesso e foi traduzido para várias línguas, impactando pessoas no mundo todo. Mas a maior vitória ainda estava por vir. Todos os alunos de Erin se formaram no ensino médio, um feito inédito para um grupo que, inicialmente, era considerado sem futuro. Muitos foram para a faculdade, contrariando todas as previsões. Após a formatura, o impacto da experiência com os diários continuou a moldar a vida dos alunos. Muitos seguiram carreiras ligadas à educação, serviço social e direito, motivados pelo desejo de ajudar outros jovens a escapar do ciclo de violência. Alguns tornaram-se professores, inspirados pelo exemplo de Erin, enquanto outros passaram a atuar como palestrantes, compartilhando suas histórias em escolas e eventos ao redor do mundo. A Fundação Freedom Writers, criada por Erin, continua a atuar ativamente, oferecendo treinamentos para professores e apoiando projetos educacionais. Alunos que antes não acreditavam ter um futuro tornaram-se líderes comunitários, ativistas e defensores da educação inclusiva. A história dos escritores da liberdade provou que a educação pode mudar vidas. Erin Gruwell continuou sua missão, criando a Fundação Freedom Writers, dedicada a ajudar professores e alunos a superarem desafios semelhantes. Seus alunos, agora adultos, tornaram-se defensores da educação, inspirando outras gerações a acreditarem que podem mudar seus destinos. O filme Escritores da Liberdade trouxe essa história para milhões de pessoas, mas o verdadeiro impacto vai muito além do cinema. Essa história nos ensina que ninguém deve ser definido pelo lugar onde nasceu ou pelas dificuldades que enfrentou. Com a orientação certa, todos têm o poder de escrever o próprio futuro. Atualmente, a Fundação Freedom Writers já impactou milhares de estudantes em todo o mundo, oferecendo recursos e treinamentos para educadores dispostos a fazer a diferença. E você, já parou para pensar no impacto que uma simples atitude pode ter na vida de alguém? Será que, assim como Erin, também não temos o poder de transformar o mundo ao nosso redor? Me conta nos comentários sua opinião, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo.
Até a próxima história.